Página do E conversa com o jornalista Ademar Adams. Ademar Adams é um observador aí da realidade de Mato Grosso há muito tempo, já esteve conosco aqui muitas vezes e nós o encontramos agora depois dessa movimentada mudança conjuntural aí que o povo foi para a rua. 20 de junho foi um dia marcante aqui em Cuiabá, 50 mil pessoas e tal. E com muitas reivindicações e centrado muito aí na questão do combate à corrupção, que tem a ver com a militância sua, Ademar. Como é que você encara e avalia, depois dessa grande manifestação de 50 mil, o pós-manifestação, o período em que nos encontramos agora? Bem, Enoque, eu, quando entrei na passeata na Getúlio Vargas e vi aquela massa humana como um tsunami subindo a avenida, gritando palavra de ordem, e onde se ouvia a todo momento gritos e coro contra o nosso multiprocessado deputado Zé Riva. Eu tinha horas que me parecia que era uma coisa um pouco irreal. Eu ficava assim dizendo, mas será que finalmente caiu no coletivo que um dos principais políticos desse Estado, um político nefasto, prejudicial aos interesses do Estado, aos interesses da população, que conseguiu durante mais de 15 anos se esquivar do judiciário e conseguir cada vez mais votos na população graças a uma campanha milionária, a manipulação dos meios de comunicação, a compra de consciência com propagandas exageradas da Assembleia Legislativa, coisa que não tem lugar nenhum do mundo, e dizendo que essa Assembleia é a casa cidadã. Isso é ridículo. Mas aí então, em meio a toda essa situação, aquela avalanche humana gritando fora Riva, chamando o Riva de corrupto, mandando o Riva tomar naquele lugar como fazem nos estádios com o juiz de futebol. Fizeram com ele na rua, a juventude gritando, cartazes, uma coleção de cartazes contra o Riva, e nada que fosse articulado, nada que a ONG Moral, o MCCE, como eles acusam sempre, nada, foi espontâneo do povo. E eu segui com aquela massa humana, Enoque, e vim até aqui a Assembleia, na segunda leva que chegou aqui. Nesse caminho eu conversei com muitas pessoas, encontrei conhecidos, amigos da política, das atividades diversas da vida, e confesso que eu fui dormir um tanto quanto preocupado, porque notei que a grande maioria das pessoas, cada um tinha uma ideia diferente do que fazer e como fazer. Como queríamos conseguir um consenso para dar objetividade àquela massa que se deslocava pelas ruas, numa coisa fantástica, maravilhosa que estava acontecendo? E eu até criei uma imagem. Isso aqui me parecia uma cobra de duas cabeças. Ora ela caminhava para cá, ora ela caminhava para lá. Depois de conversar com tanta gente e perguntar, me veio uma outra figura da mitologia, uma hidra de milhares de cabeças. Como conduzir isso para as transformações que essa própria massa está pedindo, não sabe como e nem aonde que vai chegar? E confesso que até agora eu não encontrei resposta. Já se arrefeceu aquele ânimo todo, já esfriou. Eventos que vieram a posterior foram todos pequenos, ninguém mais conseguiu levar toda aquela massa. E aí eu pergunto, será que vamos perder essa energia que se conseguiu com aquela massa humana que foi para a rua
descontente com os acontecimentos. E muita gente já teorizou sobre isso, sobre a questão de ser contra partido político, de ser contra todos os políticos, de colocar todo mundo na vala comum, de não aceitar sindicato, não aceitar bandeira vermelha. Tudo isso leva, sim, a uma conclusão que essa massa vai para onde? Ela vai nos conduzir para o paraíso ou vai nos conduzir para o abismo? Tinha mais cara de levar a gente mais para o abismo ainda. Com a política fez um movimento interessante. Na política se notou que o Congresso andou, caminhou em algumas coisas, o próprio governo federal se mexeu em outras questões, o Poder Judiciário também se movimentou, e tanto que o CNJ já pediu que se acelerassem os processos aqui em Mato Grosso que envolvem o deputado Riva. E o Tribunal de Justiça colocou mais juízes para acelerar os processos na vara de ação civil pública e de improbidade. Então, algumas coisas se mexeram. Mas, de outro lado, uma coisa é a vontade externa, administrativa, o movimento do povo e tal. Outra coisa é o andamento para e passo de cada processo, o julgamento dele em primeiro grau, levado ele à segunda instância, as chicanas que os advogados podem promover, como já se nota agora a defesa do Riva pedindo que mais uma juíza, levantando suspeição contra mais uma juíza para parar o julgamento dos processos contra ele. Então, a sociedade, principalmente a sociedade civil organizada, o Ministério Público, que a população deposita muita esperança no Ministério Público, ele tem que tomar também as suas cautelas, as suas medidas, para fazer com que essas chicanas, essas tentativas de adiar o julgamento dos processos, venha fazer como fez no passado, porque, gente, faz muitos anos que está andando esse processo do Riva. Já completou 10 anos do primeiro processo que foi levado ao pleno do TJ. Então, Enoque, eu acredito que você tem que ouvir o Ministério Público para ver quais as providências que estão sendo tomadas, de forma que essas chicanas não façam com que todos os procedimentos parem novamente. A gente ouve boatos, os procedimentos criminais vão andar, podem andar, correu até boato que o deputado Riva estava correndo risco de prisão, isso circulou nos bastidores por aí. Então, é preciso que o Ministério Público tome as medidas legais cabíveis que lhes cabem e que a sociedade permaneça vigilante. Esse é o entendimento que modestamente eu coloco para vocês. A minha preocupação é sempre a organização das pessoas, o que fica de saldo organizativo, né? Porque a nossa democracia, com esses 3 poderes e tal, e as possibilidades aí de desvirtuamento da atuação deles, já está mais do que cansativo, né? O parlamento nunca atua como a gente quer, o executivo começa a fazer coligações e conciliábulos e se dilui, e o judiciário também se revelou ultimamente intensamente essa corrupção que impregna o seu intestino, né, muito grande e tal. A população, o saldo organizacional, nós temos aqui o MCCE, nós temos aqui a ONG Moral, nós temos aqui o Fórum Sindical, os sindicatos, mas, como você disse, a manifestação espontânea, ela não se consolida de forma a ter um encaminhamento permanente por parte das entidades, né? E você veja, até hoje, apesar de estar condenado, a mídia ainda fala, é acusado de, né? Até hoje, apesar de estar condenado, na Assembleia não houve alguma pressão para que houvesse
uma comissão de ética e o afastamento e a perda do mandato. Já é um processo que poderia ter acontecido, porque imagino eu, avalio eu, tem uma condenação, o cara já está, né, se chocando ali com a moralidade que o parlamentar deva exercer. Como é que se avalia isso? Por que a nossa organização popular ela marca tantos passos? Né? Porque por trás disso também estão os próprios impasses da democracia brasileira. Mas é a marca do Brasil. Nós fomos o último país que ficou independente aqui na América. Nós fomos o último que liberou os escravos. Nós fomos o último que proclamou a República. E sempre em processos de conchavos, de acordos, nunca houve uma ruptura, né? Quando nós fomos para a rua pedindo diretas já, em 1984, o que ocorreu no Brasil? Um movimento estrondoso, grande, organizado, tinha as lideranças políticas. Mas quando o Congresso, embora por maioria, não teve a maioria absoluta e não aprovou as diretas já, o que nós fizemos? Colocamos na figura popular o rabo no meio das pernas e voltamos para casa. Deixamos que o coronel Hilton Cruz, que cercou o Congresso com seus milicos, tomasse conta do país e continuasse aquele reme-reme. Mas temos que analisar também que nem todos os políticos que estavam nos palanques queriam diretas já. Porque naquele momento, quem estava com mais prestígio popular para uma eleição presidencial era o Brizola, era o Lula. E o povo da política, os caciques da política, foram para a rua nessa onda de diretas já, mas se conformaram assim que o Congresso não aprovou. E nós ficamos em casa. Nós devíamos ter continuado na rua, que na rua era possível naquele momento derrubar a ditadura militar. Ficou muito bom. Foi para o Dante de Oliveira, que apareceu muito com aquela emenda com o nome dele. Aquela fama que pegou, deu filme, o próprio Tancredo, o Ulisses Guimarães, todo mundo. Mas o que é que aconteceu de prático com aquele movimento das diretas já? Nada, porque o regime se consolidou, saiu conforme eles programaram, aquela extensão lenta e gradual do Golbery e do Geisel, e não aconteceu nada. Então o temor que eu tenho é que tudo isso que foi para a rua agora, todo esse movimento popular, também vá se esvair por falta disso que você fala, falta de organização, falta das entidades se estruturarem, de focarem em umas questões e levar adiante, porque o grande mal de Mato Grosso, na política de Mato Grosso, ainda é o deputado Riva. Você vê que o parlamento nunca fez uma sindicância contra ele, nem para falar numa CPI. O presidente que substitui o Riva, o Romualdo, sequer foi homem para ocupar o gabinete da presidência. Está o Riva ainda sentado na mesa da presidência e o Romualdo dizendo que o grande presidente é o Riva. Isto é uma vergonha. Isso desmoraliza. Ninguém mais devia votar nesse Romualdo, que não assume nem o papel institucional que lhe é dado. Para não falar nas 2 dezenas de outros catitus que ninguém se manifesta, está todo mundo concordando. Então, será que o povo tem que ir para a rua especificamente para tirar o Riva da Assembleia? Será que o povo tem que ir para a rua para chegar lá e dizer para o Romualdo tomar vergonha e renunciar ao mandato de deputado e de presidente da casa, que a lei mandou ele assumir e ele não quer assumir? Então que renuncie. Essa provocação é que tem que ser feito aos movimentos sociais, aos sindicatos, às organizações, ao MCCE, à ONG Moral, etc. Porque senão vai continuar tudo como está. E o seu Riva termina o mandato como deputado, elege a filha dele e põe a filha dele na presidência da Assembleia
e continua o seu mandarinato, o seu comando sobre o estado de Mato Grosso, porque não tem um político com coragem de enfrentá-lo, nem o grande senador Pedro Táxi, que até hoje não fez um pronunciamento no Senado sobre o Riva, sobre a corrupção da Assembleia, sobre nada que se refere a esse tema que estamos tratando aqui. O Pedro Táxi diz que o Riva é muito pequeno para ele. Ele fala que o Riva é pequeno, mas o Riva tem poder ainda para tirar uma eleição do Pedro Táxi ao governo. Então, acorda, Pedro Táxi, acorda, que muita gente boa que está contigo vai sair da sua campanha porque você está se tornando um político comum, costumeiro, que nem todos os que assumem na política nesse país nos últimos tempos. Não seria uma grande contradição? Nós temos tido aqueles 50 mil na rua lá no dia 20 de junho, histórico aqui em Cuiabá, e estamos caminhando com a eleição de 2014, e quem sabe, de repente, essa maioria de atitudes continuar lá na Assembleia, e continuarmos amarrados a toda essa podridão parlamentar que nós vivemos. Como nos livrar desse destino aziago? O Poder Judiciário tem instrumentos para julgar, porque na hora que for julgar todos os processos envolvendo aqueles desvios da Assembleia, não é só o seu Riva que tem pecado aí, não. Tem inclusive muitos outros deputados, inclusive você está dizendo que é o Romualdo Júnior. Tirar esse, que até o cartaz dizia, esse câncer de Mato Grosso lá da Assembleia, tem que tirar os outros pequenos tumores também, para tentar dar um perfilzinho. Porque olha, depois que o Riva tomou conta da Assembleia, nunca mais produziu-se nada naquela Assembleia. Tudo lá é moldado como ele quer, do jeito que ele quer. Não tem mais eleição no parlamento. Nós temos ditadura no parlamento faz mais de 15 anos. Então tem que tirar o Riva e os seus satélites também. E tirar eles... Quando você fala do satélite, não é à toa. Não é só aquele um, né? Porque do jeito que está, as eleições, porque toda essa campanha que o TSE faz, em torno de eleições limpas e tal, tudo é buraco na água. O que o TSE devia fazer era criar uma polícia investigativa para fiscalizar efetivamente as eleições, porque continuam as eleições sendo compradas. Vereador se elege comprando voto, deputado, governador se elege comprando voto. E a justiça não tem instrumentos para chegar lá. E eu não vou nem querer entrar agora na questão da composição dos TREs e do TSE, porque é um assunto muito longo. Mas o mal da política também passa por uma necessária reforma na composição dos tribunais nacionais eleitorais e também do TSE. 12 de agosto de 2013, a página do E continua fazendo o registro